Olá, estudantes do terceiro ano da Rede Municipal de Ensino de Caeté. Eu sou o professor Davi, da escola Hélio Cerqueira Peixoto, e a nossa aula de hoje será de matemática. Nós vamos rever aí alguns algarismos e vamos também rever as unidades e dezenas. Então, só para antes de começar a nossa aula, nós temos que revisar que os algarismos que nós utilizamos, a saber, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são os algarismos que nós utilizamos para criar todos os números que existem. Só que esses algarismos eles têm que estar em ordem, porque cada algarismo tem o seu valor. Por isso, eles têm que estar em ordem. Então, para a gente expressar isso aqui, nós vamos começar a colocar os numerais em ordem. Lembrando que os algarismos eles representam unidades. Cada um aqui representa a unidade. Então, nós temos o 1, que equivale exatamente a uma unidade. Nós temos o algarismo 2, que representa 2 unidades. Nós temos o algarismo 3, que representa... algarismo 3, que representa 3 unidades. Nós temos o algarismo 4, que representa 4 unidades. Nós temos o algarismo 5, que representa 5 unidades. Nós temos o algarismo 6, que representam 6 unidades. Nós temos o algarismo 7, que representam 7 unidades. Nós temos o algarismo 8, que representam 8 unidades. Nós temos o algarismo 9, que representam 9 unidades. E nós temos o 10. O 10 é um numeral que não cabe na fileira das unidades, porque o 10 ele já tem uma dezena. Esses números eles só representam as unidades, eles são bem menores que a dezena. Então, esses algarismos nós só conseguimos fazer as unidades. Para nós podermos representar o 10, nós temos que criar uma nova casinha. E essa casinha nós chamamos de dezena. Então, nós colocamos o 0 aqui e o 1. O 1 aqui representa, o 1 junto com o 0 representam o numeral 10. Esse numeral 10 ele não pode ficar só na casinha da unidade. Então, nós precisamos criar a dezena. Então, nós vamos colocar aqui, perdão, é essa aqui. A casinha das unidades, como já tinha sido representado para vocês. E nós temos aqui a casinha da dezena, que começa a ser utilizado a partir do numeral 10. O 10 não é um único numeral que tem a dezena. Nós temos também o numeral 20, o numeral 30, o numeral 24, o numeral 38 e assim sucessivamente. Dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos ver como a posição dos números influi muito no valor deles. Como eu já havia dito, os números eles têm uma ordem e essa ordem ela tem que ser respeitada, porque senão eles perdem o sentido. E a ordem deles eles estão organizados em valores. Então, por exemplo, nós temos o numeral 12. O numeral 12 é composto por 2 unidades e uma dezena, como nós já havíamos aprendido aqui.
Quando nós formos expressar esses números, nós temos que colocá-los da maneira devida, nós temos que colocar ele na posição correta. Então, se o numeral 12 é composto de 2 unidades, o 2 tem que estar aqui na casinha da unidade. E se o numeral 12 é composto de uma dezena, o 1 tem que estar aqui na casinha da dezena. E nós não podemos inverter essa ordem, porque se nós invertermos essa ordem, nós vamos criar um outro numeral. Para nós darmos um outro exemplo, nós temos o numeral 25. O numeral 25 é composto de 5 unidades e 2 dezenas. E ele vai seguir a mesma regrinha. O 5, por ser unidade, ele vai ser posto na casinha da unidade. Ele vai ser posto na casinha da unidade. E o 2 vai ser posto na casinha da dezena. Portanto, nós temos o numeral 25. 5 unidades e 2 dezenas. E, como último exemplo, nós temos o numeral 34. O numeral 34 é composto por 4 unidades e 3 dezenas. E ele também segue esta regrinha aqui. O 4, como é unidade, ele tem que ser posto aqui na casinha da unidade. E o 3 tem que ser posto aqui na casinha da dezena. Agora nós vamos utilizar o material dourado para poder ilustrar este conceito aqui que nós estudamos. Dando continuidade à nossa aula, este é o material dourado. Ele é formado por cubinhos, que representam unidades, barrinhas, que representam dezenas, e essa plaquinha aqui, que representam as centenas. Como o nosso sistema de numeração ele é decimal, nós precisamos agrupar 10 para poder trocar de casinha. Então, vamos começar pelo cubinho. Esse cubinho, que representa a unidade, ele vale 1. Então, vamos contar aqui as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, como já havia explicado antes, o 10 ele não pode ficar na casinha da unidade. Então, nós trocamos pela barrinha. A barrinha já representa a dezena. Uma barrinha equivale a 10 unidades de cubinhos. Uma barrinha equivale a 10 unidades. E, voltando aqui para a dezena, para nós podermos formar a centena, nós precisamos agrupar 10 dezenas. Então, nós temos uma dezena que equivale a 10, outra dezena, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou seja, 10 dezenas equivale a uma centena. Agora, para poder ilustrar isso, nós vamos criar alguns números aqui. Nós vamos criar o número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu utilizei 6 cubinhos. Já para formar o número 16, eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E preciso de uma dezena, uma barrinha. Logo, nós temos uma dezena, 6 unidades, 16. Agora, nós vamos formar o 28. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 unidades e 2 dezenas. 10, 20.
20. 1 mais 8, 28. Agora eu vou criar alguns números e vocês vão ter que me dizer quais são. Então, que numeral é esse? É simples, é só nós contarmos as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E este numeral? Qual numeral seria esse? É simples, nós podemos contar as unidades e dezenas. Nós temos 2 dezenas e 2 unidades. Aqui, então, nós temos 20 e aqui nós temos 2. 22 é o numeral que nós temos. Agora, que numeral é este? Também muito simples. Nós podemos contar as unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e as dezenas, 10, 20, 30. Logo, nós temos o numeral 36. Agora, nós vamos entender a posição que cada número ocupa. Vocês se lembram que no início da nossa aula eu disse que os números eles têm que estar ordenados, eles têm que estar em ordem de valores? Pois bem, no nosso quadro aqui nós podemos perceber que alguns números estão tampados. Se qualquer número desses aqui estiver fora de ordem, o nosso quadro não vai fazer sentido. É por isso que os números eles têm os seus lugares marcados, eles têm os seus lugares fixos e eles não podem sair desse lugar. Nem números e nem algarismos. Então, nós temos aqui os nossos algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Embaixo nós temos a sequência, só que agora nós podemos ver que os números têm dezenas. E eles têm uma ordem muito parecida com os algarismos. Nós temos 11, 12 e nós temos esse numeral aqui que está tampado. Então, a pergunta que se faz é, qual é o número que vem após o 12? Se após o 2 vem o 3, após o 12 virá o numeral 13. Perceberam? Eles estão na mesma ordem. E dando sequência, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24... E nós estamos aqui com o número tampado. Qual é o número que vem após o 24? Bom, se após o 4 vem o 5, então após o 24 virá sempre o 5. Após o 24 virá o numeral 25. Todo número que vem após é sempre maior que o número que vem antes. E dando sequência, nós temos o 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e o número está tampado mais uma vez. Qual número estaria tampado aqui? Seria o numeral 39, porque após o 8 vem o 9. Então, após o 38 virá o 39. 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46 e o número, mais uma vez, está tampado. Qual numeral vem após o 46? Se após o 6 vem o 7, após o 46 virá o 47. E se vocês perceberem, as dezenas também seguem a mesma ordem dos algarismos. Chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham relembrado o nosso tema, para que quando nós todos estivermos juntos mais uma vez na escola, vocês estejam craques. Até breve!